Olá, o meu nome é André Gomes, este é o meu podcast Crédito Sem Segredos e hoje eu vou-lhe falar sobre como antecipar o valor da avaliação do seu imóvel no crédito de habitação. Imagine que encontrou a casa dos seus sonhos, negociou com o vendedor ou o proprietário do imóvel, foi ao seu banco ou qualquer outro banco e conseguiu a aprovação do financiamento em termos de capacidade financeira, mas agora o banco envia o engenheiro avaliador ao imóvel para entender se o valor da garantia corresponde, iguala ou é superior, neste caso, ao financiamento que está a executar e o valor vem abaixo daquilo que é expectado e o banco diz peço desculpa, mas eu agora não consigo financiar X, vou ter que financiar Y. Como resolver esta questão ou como antecipar? Antes de mais, passo a explicar o que é a avaliação bancária. A avaliação bancária é aquilo em que o banco se regula de modo a ter o seu financiamento assegurado por uma garantia física, que neste caso é o imóvel que está a comprar. Nós, a partir daí, o banco, e consoante os bancos, tem o chamado LTV, que é o Loan to Value. Basicamente, é um termo em inglês, que é a garantia financeira do banco. Isto é, normalmente, tirando nos casos a financiamento a 100%, que é uma coisa nova, mas tem muita influência para isto, os bancos emprestam, independentemente do valor de escritura e das regras dos 10% do Banco de Portugal, o banco empresta 80% ou 85% do valor da avaliação. Isto é, num caso prático, se você está a comprar um imóvel por 100 mil euros, o banco vai-lhe emprestar 90 mil euros, porque é aos 90%, lá está, se não for financiamento a 100%, porque é aos 90% do valor da escritura, mas se o engenheiro avaliador for visitar o imóvel e classificar que esse imóvel só vale 100 mil euros, que é o valor da sua compra, consoante o banco onde está a pedir, se lhe empresta 80% ou 85%, o banco vai-lhe exigir essa entrada de capital ou de mais 5% ou de mais 10%. E isto pode pôr em causa o negócio. As avaliações bancárias têm sempre a relação de valor vezes financiamento, que é 100% no caso de financiamento a 100%, isto é, tem que ser igual ao valor que está a pedir, ou 80% ou 85% consoante o banco que está a pedir. Obviamente que existem bancos e de condições de clientes, imagine que estão no estrangeiro, querem recorrer a financiamento em Portugal para crédito de habitação, em que vai ser para a habitação secundária, não é para a habitação própria permanente, em que esse valor pode descer. Isto é, o banco pode dizer assim, sim, nós fazemos um financiamento, mas o valor de relação de avaliação versus imóvel tem que ser, por exemplo, de 70%. Já me aconteceu o ano passado, inclusive este ano, mais que uma vez por clientes estrangeiros. E como é que o banco avalia o imóvel? O banco avalia o imóvel através de uma empresa de avaliações de imóveis, em que são contratados engenheiros, arquitetos, pessoas que estão encartadas e formadas nesse sentido, em que o grande método de avaliação é o método comparativo. E o que é que eles usam para isso? Eles usam o estado do imóvel, as condições do imóvel, os equipamentos do imóvel, a localização do imóvel e, perante isso, eles vão definir um valor por metro quadrado. Imagina que há um imóvel que, na zona onde vai adquirir, na zona onde vai comprar, as avaliações bancárias estão abaixo dos 2.000 euros o metro quadrado. Se o imóvel que você vai comprar tem 200 metros quadrados, é normal que o engenheiro vá analisar, imagina um metro quadrado que é abaixo de 2.000, que seja 1.900, multiplique por 200 e vai dar o valor
o valor final da avaliação. E agora a questão que deve estar a fazer é, ok, mas porquê é que os valores das avaliações estão a baixar ou pode vir a ser um problema? Pronto, o principal motivo é porque os imóveis continuam a aumentar. Isto é, ainda ontem vi nas notícias da CNN que houve uma média, um crescimento no mês de fevereiro do valor dos imóveis, não é do valor dos bancos, é do valor de escritura de imóveis que aumentou 13,6%. E neste momento é normal, nestes desfazamentos ou nestes picos de avaliações, de valorização dos imóveis, que o mercado não acompanha logo de forma imediata. E por isso eu tenho reparado que ao longo deste ano, efetivamente, as avaliações têm vindo sempre um bocadinho aquém daquilo que é a escritura. Isto porquê? Porque nós vamos ao mercado e aquilo que nós vemos é que os imóveis continuam a aumentar, mas a realidade, digamos, do mercado em si, a realidade bancária, não está a acompanhar. O que não quer dizer que daqui a 6 meses isso não esteja ultrapassado. Mas neste momento é uma realidade. Eu tenho visto imóveis que estão a ser adquiridos na zona norte do país a valores a 3.000 euros o metro, 3.500. Isto nas grandes cidades, tudo bem. Mas na periferia já começa a ser valores acima. Agora os clientes dizem, André, ok, mas não há nada, eu não tenho o produto. Entendo perfeitamente. Mas, efetivamente, a banca neste momento não está a acompanhar ou está com um delay na questão da avaliação perante a realidade do mercado. Algo que esperemos que o futuro que seja corrigido, mas neste momento é por isso estou aqui a gravar este vídeo para o ajudar a arranjar formas de tentar antecipar para se precaver, gerir expectativas e não sair prejudicado no seu negócio. Muita gente me questiona, André, as avaliações a 100% estão a vir abaixo dos valores de escritura? Sim, estão. E o motivo é o mesmo. Não existe outro motivo. É que, efetivamente, os imóveis dispararam e o que acontece é que as avaliações, como nas outras, o mercado está a demorar a acompanhar essa evolução ou esse aumento. A diferença é que nos imóveis a financiamento a 100% nota-se mais porque como não existe nenhum valor de entrada, não é? Enquanto nós estamos a comprar um imóvel em que não é financiamento a 100%, se vamos dar 10%, já vamos dar 20.000, isto é, nós só precisamos de 180. Se o banco avaliar por 200.000, efetivamente nós temos que, ou temos aqui uma margem maior de negociação, não é? Se nós estivermos a comprar um imóvel de 200.000 e o banco avaliar por 190 ou 180, a financiamento a 100%, claro, existe logo ali um desfazamento, como não existe nenhum valor de entrada, não é? A capacidade negocial, a capacidade de negócio é mais reduzida, mas não existe diferença nenhuma. Aquilo que existe é o mercado está a subir. E está a subir porque tudo está a ajudar. Os financiamentos a 100% estão a ajudar o mercado a subir, a falta de oferta está a ajudar o mercado a subir, a ligeira queda da taxa de juro também está a ajudar o mercado a subir, isto é, as pessoas conseguem novamente ter acesso ao seu financiamento, mas a grande preocupação é que não existe produto, não existe imóveis e a lei da oferta e procura é assim que funciona. Quanto menos, mais caro. Vamos aqui algumas dicas em que o possa ajudar a antecipar esta situação. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que vai comprar um imóvel por 200.000 euros e tem 100 metros quadrados. Isto é só o valor para facilitar as contas, não é nenhum exemplo real. Isto dá uma média de 2.000 euros um metro quadrado. Isto é, ok, você vai ver um apartamento, uma moradia, e aquilo que está a adquirir, aquilo que está a comprar ou aquilo que está a negociar está-lhe a ser a 2.000 euros o metro quadrado.
As primeiras 3 coisas que deve fazer são aquelas 3 coisas rápidas, fáceis, que lhe diz logo um indicador de como as coisas podem acontecer e qual a probabilidade. Apesar de nada ser logo uma ciência exata, mas começa-lhe logo a reduzir, a aumentar as probabilidades de sucesso da sua venda. Primeiro, consultar a web. Quando digo consultar a web, é consultar Google, OLX, Imóvel Virtual, Idealist, todos os sites. Se colocar no Google valor por metro quadrado na cidade de Braga, ou na freguesia de Lamaçães, ou no Nogueiró, ou Maximinos, por apartamentos ou por moradias, o Google vai-lhe dar logo um valor por metro quadrado. E aqui é logo o primeiro sinal de alerta, que é se esse valor é superior ou não a estes 2.000 euros. Vamos supor que é superior. Ok, nós aqui temos um cheque, está porreiro. Mas, por via das dúvidas, vamos ao gestor de conta, ao balcão, ao senhor, ao doutor, como é que estão os valores em termos de... Não é? Que eles têm acesso aos relatórios e eles têm ali uma lista, tentam identificar mais ou menos uma coisa semelhante e vê o valor por metro quadrado, está superior. Ok. Isto aqui, a consulta web, os dados de referência, isto vai buscar a média. E a média envolve novos, usados, T1s, T2, T3, T4s. E em diferentes edifícios. O que também faz diferença está num edifício que tem 50 anos ou está num edifício de 10 anos. Mas dá-nos logo um ponto de referência ao metro. E então, esta pesquisa manual acaba por ser a mais importante. Porque é aqui onde nós vamos localizar o imóvel e vamos apontar todas as características, seja o edifício, se é o mesmo edifício ou um edifício semelhante, o tipo de equipamento, as características, o estado de conservação, os metros quadrados, a zona, a garagem, e isso vai nos dar o método comparativo, isto é, nós vamos conseguir perceber por aqui se o imóvel que nós estamos a adquirir vale os 2.000 euros ou não, o metro quadrado. E se valer, se aqui nós encontrarmos imóveis onde vale 2 ou mais valor pelo metro quadrado, está tranquilo. Porquê? Porque mesmo que a avaliação venha abaixo, o que é muito pouco provável, nós temos aqui ferramentas e estatísticas suficientes para pedir uma reavaliação ao imóvel. Por isso, eu pessoalmente faço sempre isto para os meus clientes, principalmente a manual. Eu, quando vou para as avaliações, vou já munido do máximo de informação possível, seja daquele imóvel e como de imóveis semelhantes, que eu gosto de acompanhar todas as avaliações, falar com o engenheiro e perceber realmente como é que a avaliação pode correr, também para criar estratégias e alternativas de defesa. Por isso, se precisar de ajuda nessa parte, pode-me contactar e estou disponível. E agora, André, ok, e se isto for ao contrário, não é? Imagine que eu vou à internet e isto dá-me aqui um valor negativo. Primeira chamada de atenção. Eu vou aqui aos valores dos bancos e também chamada negativa. Segunda chamada de atenção. E vou aqui, faço a minha pesquisa manual e percebo também que não encontro ou até nem tenho, não estou a dizer como é global, mas não tenho outros imóveis semelhantes, porque este até é muito específico, etc, etc, etc. A probabilidade da avaliação correr mal é muito grande. É mesmo muito grande. E aqui aconselho a fazer algumas dicas que passo já a explicar. Algumas coisas que pode fazer caso isto corra mal é sensibilizar ou preparar logo o proprietário do imóvel para uma possível negociação após a saída da avaliação, de forma a poder concluir o negócio. Isto é, olha, eu sei que você está a pedir 200.000, pelaquilo que eu fiz, eu penso que o imóvel pode vir só avaliado em 190.000, eu gosto do imóvel, eu quero o imóvel, mas se vier em 190.000 eu não vou conseguir pedir os 190.000, só vou conseguir pedir os 192, os 182, peço desculpa, então teremos aqui que negociar alguma parte para que o negócio seja possível. Logo aí
Mesmo que o vendedor não acabe por não ceder a nada, você, como eu costumo dizer, apalpa logo o pulso. Percebe logo a radicalidade, no bom sentido, de entendermos se ele tem alguma margem negocial ou não. O segundo ponto é, depois da avaliação estar feita e ter corrido mal, nós podemos sempre pedir uma reavaliação ao imóvel. Mas sendo que, se não tivermos argumentos, a probabilidade dessa avaliação pode correr mal. O terceiro ponto é, efetivamente, procurar outro banco, porque, consoante os bancos, existem bancos que avaliam de uma forma e bancos que avaliam de outras, e muitas vezes o critério pode ser aprovado num banco e pode não ser aprovado no outro. Eu vou dar a este ponto um exemplo que cada vez acontece mais. Cada vez mais existem as garagens, ou quando existem garagens, ou até rumos, como frações autónomas. Isto é, eu vou comprar um apartamento, o apartamento tem uma garagem, esta garagem tem 40 metros quadrados, é uma garagem muito boa para 2 carros, só que tem um artigo à parte. Isto é, nas finanças, o apartamento tem um artigo e na garagem o apartamento tem outro, apesar da compra ser em conjunto. Há bancos que avaliam o mesmo artigo na inclusão do artigo da habitação. Isto é, ok, como a compra é em conjunta, nós vamos dar um valor à garagem. A maior parte dos bancos não faz isso. A maior parte dos bancos, como a garagem é uma fração autónoma, não avaliam a garagem, isto é, avaliam só o apartamento. E uma garagem, independentemente da sítio e das zonas, pode ter uma tendência a 10, 15, 20, 30 mil euros de soma de avaliação ao imóvel, e isso pode fazer toda a diferença. A quarta opção, efetivamente, é procurar um financiamento parcial para poder ter que reforçar o valor de entrada, se achar que isso pode ser a opção para si. Em modo de conclusão, se está à procura de imóvel e quer adquirir imóvel, tenha atenção aos valores por metro quadrado associados na internet. É um dos grandes pontos de referência por parte de quem vai fazer as avaliações. Peça também, junto do seu banco, o método comparativo, como é que estão os valores por metro quadrado, que os gestores têm acesso a alguns relatórios, não digo a todos, mas têm acesso a alguns relatórios e pode ajudar a dar uma ideia. E o terceiro ponto é: esteja preparado para, ao meio do processo, ter que mudar de banco se realmente quiser aquele imóvel. Tem dúvidas sobre a avaliação do imóvel que quer comprar? Fale comigo, eu posso ajudar. Nós acompanhamos o processo todo de início ao fim. Siga as minhas redes sociais, siga o meu podcast. Obrigado por assistir e até breve.